Bem-vindos ao podcast com amor e afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Olá, todo mundo. Vocês devem ter notado que às vezes eu fico um pouquinho em silêncio, né? Eu não tenho uma constância aqui nesse podcast, porque eu escolho não falar apenas por falar. Eu sinto que as palavras elas devem vir quando realmente a gente sente uma luz potente, uma clareza, um propósito. E esses dias eu tenho sentido uma clareza bem forte através de tantos estudos. Eu estudo bastante Cabala, eu estudo bastante desenho humano e outras linhas espirituais, gosto de astrologia cabalística. Então, estou sentindo aqui de dividir um pouquinho com vocês o que eu tenho aprendido para ajudar a vocês atravessarem esses próximos meses, principalmente esse mês, né, que a gente entrou no mês de Elul e está entrando uma temporada de eclipses também, que dizem que são momentos poderosos até para a gente mudar de destino. Talvez vocês tenham sentido, né, que é um tempo rápido. Para algumas pessoas deve estar um pouco confuso, para outras pessoas um pouquinho desafiador. É como se o universo estivesse pedindo de nós não apenas respostas, mas uma entrega, uma confiança. Hoje na palestra de Shabbat, um dos líderes da escola de Cabala que eu estudo falou muito sobre a gente estar no mês de focar muito na confiança na vida, na entrega, entregar, confiar. Então eu quero trazer para vocês uma guiança mesmo para essa jornada, algumas ferramentas práticas, algumas reflexões para vocês conseguirem também fazer esse atravessamento com mais consciência, que é o que eu tenho feito por aqui também. Eclipse é sempre um ponto de virada. É um momento em que a vida ela redireciona a gente, às vezes até de forma inesperada. E nesse inesperado pode ser, às vezes, um remédio, quando a gente não estava ouvindo. Ou pode ser um salto quântico, que chega quando já a gente estava ali silenciosamente fazendo um trabalho interno, sem ver um fruto, e daí aquela coisa do nada, algo acontece. E a gente está no mês que pode ser justamente esse mês em que as peças vão começar a se encaixar. Mas lembre-se que nem sempre a colheita vem quando a gente espera. A espiritualidade lembra a gente que o mais importante não é o resultado, é quem a gente está se tornando no processo. Então, uma das coisas realmente importantes a ser feita nesse momento é quando você se pegar pensando, ai, quando isso vai começar a aparecer? Quando todo esse trabalho vai render fruto, quando o mundo exterior vai refletir o que eu tenho trabalhado internamente, silenciosamente, você se senta com você mesmo e diz: sabe de uma coisa? Pode vir quando vier, porque eu sei que a prioridade era o trabalho que eu estava fazendo no meu interior, é o processo. Eu sei que é com isso que a minha alma se importa, sabe, gente? O desejo é uma coisa muito engraçada, porque enquanto a gente estiver vivo, não importa o tanto de objetivo que a gente alcance, sempre tem um novo desejo. E isso porque é a forma como a vida tira você da zona de conforto, tira você do sofá e te coloca em movimento no jogo da vida.
para que você possa se deparar com as coisas que precisam mudar em você mesmo ao longo do caminho. Então, na verdade, se trata de se tornar quem você veio aqui para ser, seu verdadeiro eu. Essa é a manifestação máxima, porque no fim das contas é com isso que a gente mais se importa. No nível mais profundo, é com isso que realmente viemos aqui a ser. A única prioridade é o que é ser a nossa essência, ter a nossa autenticidade. Então, todo o resto é para ser testemunhado, apreciado, saboreado. Isso ajuda até a celebrar a vida, celebrar nós mesmos, né? Ficar maravilhado com as coisas que o ser humano pode conquistar nesse plano terreno, o que é incrível. É importante trabalhar a matéria, né? Mas com propósito. E focar nisso, focar na jornada, no processo. Uau, eu sou essa pessoa porque transformei desafios, dificuldades, desgostos, dores em belas aberturas suaves dentro de nós, que ajuda a gente a acessar essas partes mais profundas de nós para conseguir ter essas realizações. Então, se você pensa dessa forma, hoje foi até uma prática do perdão que eu trouxe no yoga, focada no dia do Ho'oponopono, tem muito a ver com isso. Quando você entende que tudo veio para você se transformar, é muito mais fácil você perdoar e abrir espaço, porque a pessoa é só um personagem no seu filme, entende? É muito mais sobre o seu trabalho interno do que o resultado, entre aspas, sabe? Tem um ensinamento em Israel, os professores de Cabala falam muito isso lá, que é que quando você planta uma árvore e você fica ali sentado imediatamente esperando para comer o fruto, não vai acontecer nada. Na agricultura, você nem sempre come o fruto da primeira rodada, porque você vai julgar a árvore ruim, com base nessa primeira rodada. O sabor desse fruto na primeira rodada talvez não vai ser tão bom. Mas se você provar o fruto depois de 5 rodadas, você vai ter uma noção precisa do que ele é. E o sabor vai ser muito melhor. Então, isso é uma metáfora, né, para você realmente lembrar que é muito importante que quando você colhe, quando você pede para sua manifestação cedo, é que tem que acontecer logo, você pede o quanto maior pode ser essa recompensa, que às vezes a vida quer que você tenha. E você só consegue ver o quão distante é o tamanho dessa recompensa que imagina, porque você pensa, quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo melhor. Mas não. Isso vai fazer você pensar como é, na verdade, o desconforto. Você tem que pensar nesse desconforto de estar no desconhecido, no vazio. Como que eu consigo encontrar paz ou soltar o controle quando eu estou nesse vazio? Quando você não sabe como que vai acontecer, quando vai acontecer, você está nesse meio da espera. É aí que geralmente as pessoas desistem no meio do caminho. É aí, por exemplo, que as pessoas passam a perna, tentam fazer coisas para avançar esse processo. Faz sentido? A pessoa fica inquieta nesse meio tempo. Por quê? Por que fica inquieta? Por que tenta passar a perna? Por que tenta comprar isso e aquilo para facilitar, para ser mais rápido? Porque não confia que vai ser recompensado quando você se tornar, ter esse recipiente a ponto de receber esse fruto da quinta rodada, que é o melhor que tem. Então, é um trabalho para você fazer mentalmente, principalmente nesse momento, e todo momento que você está nesse vazio, de que está tudo bem. Não me importa como que vai acontecer ou se vai acontecer mais tarde. Dizer que acontece quando tem que acontecer. Sabe aquela frase do yoga que muitas professoras usam? O que é seu vai chegar até você, o que é seu tem muita força. É muito isso. Então, o que você tem que fazer? Tem certeza que você está fazendo o seu trabalho mais honesto possível de quê? De cuidar de você mesmo, de cuidar dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus desafios, dos seus pensamentos irracionais, dos seus sentimentos irracionais, seja lá o que for que esteja surgindo, sabe? De realmente fazer essa limpeza, é o mês da limpeza, né, da faxina,
Então, que tipo de transformação, desconstrução isso pode estar me levando a fazer? Para onde que eu estou indo com tudo isso que está chegando até mim? Então, se você priorizar isso no seu dia, ao invés de ficar naquela sensação de ansiedade quando vai ser, vai facilitar, vai acelerar o seu processo também, entende? Não tem mais linha de chegada. Eu estou aproveitando o momento presente. Só existe um momento presente. Lembra do último episódio? Eu tenho tudo, já tenho tudo. Eu não quero mais, eu quero tudo. Então, eu acho que essa é a grande transformação, sabe? É você se sentir mais confortável esperando, vamos dizer assim, entre aspas, né, que as coisas aconteçam. E é realmente outra coisa, né? A gente pensa que tudo a gente tem que carregar sozinho. A gente acha que a gente está sozinha nos nossos objetivos para trazer isso à realidade e acha que a nossa manifestação é só a nossa manifestação. Então você tem que ser a única pessoa a fazer tal coisa acontecer. Mas é importante olhar para os lados e perceber o tanto de ajuda, não apenas das forças invisíveis, mas também o tanto de ajuda de outras pessoas. A gente está cada vez mais vivendo, né, num campo fragmentado que a gente pensa que o homem é uma ilha, né? Mas ninguém é uma ilha. Então, eu lembro uma vez, uma estudante de cabala contando da experiência dela com a professora, que comentou que numa aula de prosperidade e abundância, que mesmo as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, como o chefe de uma empresa, o CEO, sei lá, na verdade, ele não é só um sucesso sozinho. O sucesso dessa pessoa depende dos seus trilhões de funcionários, seus 1.000 funcionários. Ele não conseguiria fisicamente fazer isso sem essas pessoas. Então, a maneira como a sociedade dá o crédito, na verdade, reforça essa crença que a gente tem que fazer tudo sozinho. Mas, em última análise, é por isso, e também a gente tem dificuldade de confiar, de se render, porque realmente a gente não acredita que tudo é um esforço coletivo, que tudo é um esforço de outros humanos junto conosco, né, com a gente mesmo. E também é, é um esforço coletivo e é um esforço físico, né, fazendo essas coisas, tomando algumas ações, mudando alguns pensamentos, internamente também, exteriormente, né, fora, dentro. Há uma parte maior dentro da gente que pede, né, que a gente consiga olhar tudo em comunidade, obviamente, prestar atenção, colocar máscara de oxigênio, perceber com quem a gente se relaciona, ouvir a nossa intuição para entender com quem a gente vai trabalhar. Mas é importante entender que a gente não faz tudo sozinho e que tem uma força cósmica, um ser divino que também está trabalhando para a gente, né? Não só o coletivo aqui encarnado, mas também o invisível. No desenho humano diz que a alma ela não fica dentro do corpo. É o corpo, na verdade, que está dentro da alma. Então imagina que todas as outras coisas que estão dentro da alma, que são invisíveis, que a gente não sabe. E tudo isso é ativador. A gente pode ativar. Precisa ser ativado. E só pode realmente funcionar se a gente perceber que está lá. E a gente começa a se envolver com ele. Que são todos os elementos que eu trago nas minhas mentorias que eu ensino os alunos. Ó, sua mecânica é assim. Então aqui o seu esplênico é definido. Olha, o seu ego está ativado. Por isso que você ativa tanta gente. Muitas pessoas que estão tentando competir com você é porque o seu ego provavelmente está ativado e você ativa o indefinido daquela pessoa. Então você tem tanta coisa, sabe? E além de tudo isso, tem esse campo invisível, né? Nessa alma, junto com o corpo. E a gente não pede ajuda, orientação para os nossos antepassados, para os nossos guias espirituais, a gente acha que é besteira. E mesmo que você nunca tenha tido uma conexão com eles, é importante você treinar isso de pedir ajuda, sabe? Deixar bem claro e bem aberto que você quer guiança. E às vezes pode ser que não aconteça nada por uns 3, 4 meses, entende? Porque você ainda está desenvolvendo, você está tentando entender aqui.
Mas com o tempo você vai recebendo essas orientações dos seus guias, da sua força divina, do seu Deus, do seu Criador, a forma como você chama. E o que está acontecendo é que a gente não está trabalhando isso e a gente está terceirizando, a gente joga para a inteligência artificial, né? A gente está indo lá no chat GPT achando que é Deus, ou que é terapeuta e psicólogo, e a gente fica lá conversando. Eu também já fiz isso e faço de vez em quando, mas a intuição, a conexão divina com os antepassados é muito mais forte que uma inteligência artificial, entende? Então, como que você acessa isso? Meditando, fazendo uma prática de yoga que vai realmente tirar você da zona de conforto para você conseguir silenciar a mente no seu shavasana e meditar, e assim se conectar nesse silêncio, ficar no silêncio, ficar no vazio, ficar mais tempo em silêncio. Eu já falei muito disso. Prestar atenção nos seus sonhos, ter uma rotina de sono para você conseguir ter um sonho realmente que conecta você com simbologias, com símbolos, porque também não adianta nada você comer um hambúrguer antes de dormir e daí você tem aquela digestão pesada e tem uns pesadelos e acorda, ai, tive uma premonição, tal coisa, tipo, meu, na verdade, não é esse tipo de sonho que a gente está falando. Então, o sonho, esses reveladores, eles vêm assim. Você foi dormir cedo, você teve uma alimentação leve, você está comendo saudável, você está se hidratando, você entrou naquele estado REM mesmo do sono, onde foi em camadas bem profundas, dormiu bastante, entende? Tem todo um processo, por isso que a rotina de sono é tão importante. Mas, enfim, é isso. Todas as noites, que seja por 3 minutos antes de dormir, faça sua rotina de oração, pergunte aos seus guias isso e aquilo, sabe? E com o tempo você vai começar a ver isso aparecer. E a vida, ela é como se fosse, eu gostei muito da analogia de uma professora e eu vou trazer para vocês. A vida é como se fosse um cardápio gigante, né? Aonde a gente tem assim milhares, sei lá, um cardápio de pizza com vários sabores ali. E a gente não sabe qual que a gente quer escolher. É a mesma coisa do bem-estar hoje em dia, né? Tudo tem propósito, tudo tem milhões de opções. Isso é também na área da saúde e tudo mais, né? Do bem-estar, da estética. E, e acessar a sua intuição tem vários caminhos. Então não é difícil você buscar um caminho. Só que é importante você achar um que realmente funciona para você. Você sabe o que vai realmente funcionar para você. Fica um pouco naquele que funcionou para você desenvolver. Porque senão vira aquela salada mista de um monte de coisa e você não se aprofunda em nada, sabe? E daí é muito difícil. Então, assim, por isso que é uma coisa que, assim, não tem como desligar a vida, né? A gente tem que fazer tudo. A gente tem que cuidar do físico, do espiritual, disso, daquilo, tem mil coisas para fazer, né? E às vezes a gente vai só pegando iniciações disso, daquilo, e a gente não se aprofunda em nada. E daí, nessa jornada espiritual, é um pouco complicado para você conseguir ouvir os sinais. Entende? É muito importante você escolher algo e dar um tempo para isso, para realmente integrar, aprofundar, entender como isso foi para você. Acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu acredito que nesse momento é mais do que nunca é muito importante, sabe? É difícil, esses sussurros que vêm do nosso corpo, né? Cada pessoa, na sua intuição, tem, pelo sistema humano, né? Uma, um sistema diferente, né? Uma autoridade diferente. Então, uma pessoa é mais emocional, a outra é mais esplênica, a outra é mais. Eu tenho um mentorado que ele é mais mental, ele precisa estar numa zona num lugar onde ele pode realmente conversar, se ouvir, e daí vem os insights para ele. Então, cada pessoa tem ali uma autoridade, sabe? E é importante desenvolver isso, porque se você fica só no pedindo aconselhamento de terapeuta aqui, terapeuta ali, tarô, isso, aquilo, como que vai ser quando você está ali no, sei lá, sentada? Acho que eu já falei disso uma vez, não sei se foi no podcast, de
de você receber uma proposta de trabalho, você está sentada, a pessoa ali querendo que você assine um contrato, e daí você fala, tá esquisito isso aqui. Se o corpo já tá meio estranho, você tá vendo que o corpo tá. Meu corpo na hora veio, eu sou esplênica, né? Perigo, perigo, sai dali. Você por conta própria, não dá tempo de você pegar um chat GPT da vida, pra você pegar um tarô. Ah, eu vou ligar para minha terapeuta para ver o que que eu vou fazer. Não dá tempo. Entende? Então você tem que trabalhar esse crescer espiritual, essa intuição, para entender essa parte que existe dentro de você, que é forte num lugar assim que você nunca imaginou o quão forte poderia ser, sabe? E você recorre para sua própria orientação nesse momento, quando ali não tem ninguém ali do seu lado. Às vezes não dá tempo. Então, é, presta atenção nas suas pausas no dia a dia, o que que o seu ego está dizendo. Então, se eu estou ali comendo todo dia, todo dia eu quero comer tal coisa. Por que que você está querendo comer tal coisa o tempo todo? Todo dia eu estou com vontade de tomar açaí, todo dia eu estou com vontade de comer pão de queijo, sabe? Sei lá o que for, o que vier naquele momento. Quais são os pequenos sussurros que chegam até você que você ignora e você só quer seguir em frente? Então tem gente que lá está tentando emagrecer, mas vem aquele sussurro, não, não come. E você somente assim, não, hoje pode, uma recompensa aqui. Você não está ouvindo os sussurros eles são desconfortáveis, sabe? Se você está numa busca incessante, pensando demais em uma coisa, mas tem aquele sussurro, acredita no sussurro. Por mais que você não saiba o porquê, você não precisa saber o porquê. É a mesma coisa, eu estava sentada lá, a moça querendo que eu assinasse contrato com ela de trabalho, piriri, pororó. Parecia incrível tal, mas assim, o sussurro não assina. Eu pedi, dá licença, eu não vou assinar, eu mando uma mensagem para você, entre em contato, eu preciso entender isso aqui e tal. Eu não sabia o porquê que eu tinha que sair dali, mas eu tinha que sair dali. Não importa o que que vai acontecer, o que que poderia acontecer. Não importa saber o que poderia acontecer se você tivesse ficado e não tivesse ouvindo o sussurro. O importante, essa é a liberdade suprema, gente, e é uma das coisas mais difíceis de fazer. É você receber o sussurro do seu corpo, a sua intuição falar, sai daí, não faz tal coisa. E às vezes você quer pagar para ver. Eu já fiz isso muitas vezes e a gente está no momento que é importante a gente fortalecer isso. Por isso que é tão importante. Não tem como a gente desligar a vida vai continuar acontecendo. Então, quanto mais a gente trazer esse aguçar, né, esse sussurro, prestar atenção nesses sussurros, essa intuição, mais fácil vai ser para a gente lidar com, como o desenho humano chama, um novo paradigma que vai acontecer em 2027, que vão ser tempos de mudanças drásticas. Então, quanto mais a gente conseguir seguir a nossa autoridade, mais a nossa intuição, mais alinhado, a gente vai conseguir lidar melhor com as situações, porque parece que a vida, não sei se vocês sentem isso, mas a tendência é que a vida vai dando essa apertadinha, como se parecendo que está mais difícil, para a gente conseguir voar em 2027, quando ele chegar, sabe? A gente está já nesse processo inicial, a gente precisa realmente estar no nosso poder. Precisamos realmente estar conectados à autoridade que está dentro da gente. E não ficar naquela mente pensante que finge saber. A autoridade é aquela que sabe daquela forma sim ou não, preto no branco, que você consegue enxergar todas as peças do jogo lá na frente, mesmo que a sua mente não conheça. Mas você sente uma afeição, então, tô comendo muito, o açaí tá me chamando. A Cabala fala, né, do alimento, o alimento que está te chamando. Por que que o alimento está te chamando? Será que é muita vontade de comer laticínio? Será que é uma falta só do corpo, de nutriente? Não, meus nutrientes estão ok. Será que é uma falta energética ali de uma maternidade? Talvez você quer se maternar comendo tanto de coisa de laticínio? Será que é falta de mãe ali? Você aprender a ser sua mãe? É tomar responsabilidade para você, sabe? Enfim, muita coisa que eu quero dividir com vocês.
muita gente fala, eu não consigo ouvir minha intuição, mas é porque a gente ignora esse sussurro. A gente acha que o sussurro é irrelevante e eles não são. Os sussurros são assim, o sussurro é a coisa mais poderosa que pode ter na sua vida, mas ela só vem quando você está em silêncio, quando você está, sabe, no estado de presença. O sussurro não vem quando você está na correria. Eu também, vocês sabem que eu também tenho uma vida agitada, mas eu tenho os meus momentos da presença, todos os dias. Mini pausas, várias vezes ao dia, mini pausas. Já falei isso para vocês, colocar um alarme, mini pausa, vou parar um pouco aqui. O corpo está cansado, eu não vou tomar mais um café. Eu vou pegar esse tempo, de vez em ficar no celular, eu vou fechar os olhos e eu vou dormir um pouquinho. Eu vou fazer um yoga nidra, eu vou meditar. É buscar mecanismos para silenciar, para ouvir esses sussurros. Então, quanto mais a gente ficar apegado à necessidade do nosso cérebro de querer entender tudo, em vez de ouvir essas coisas, enfim, que a gente fica tentando entender, mais a gente vai se afastar dessa linha do tempo real, vamos dizer, essa linha quântica, sabe? Do nosso desenvolvimento interno. A gente está, querendo ou não, está todo mundo em direção ao próprio desenvolvimento. E se você está verdadeiramente conectado com a autoridade da sua vida interna, você vai conseguir passar mais rapidamente por esses pontos de verificação, sabe? Você vai entrar muito mais no fluxo. E as pequenas coisas, elas somam muito, elas te colocam nesse passo à frente. Isso é muito importante. Eu não estou falando de coisas grandes, ousadas. Eu estou falando daqueles passinhos todo dia, sabe? Se olhar no espelho de manhã, eu gosto depois do Shavasana, quando eu pratico em casa, de me olhar no espelho e falar palavras de amor para mim, de me olhar no fundo dos olhos, de me olhar com compaixão, sabe? Não ficar procurando falha no meu rosto e falar coisas bonitas, sabe? De falar, calma, eu vou cuidar de você. E é incrível, porque assim, eu me olho no espelho pós-Shavasana ou pós-meditação, e daí eu começo a falar coisas que a minha mente não estava pensando. É surreal. Eu tô falando umas coisas que eu vejo que é Deus falando por mim, ali, me olhando. Tipo, eu tô pensando numa coisa e eu tô falando, e do nada, quando eu abro a boca, eu começo a falar, eu falo outra coisa. É como se a minha própria autoridade tivesse tomando uma responsabilidade e trazendo ali para mim, sabe? É incrível. Então, pratica isso, por exemplo. Parece, às vezes a gente acha que seguir a nossa própria autoridade é a coisa mais difícil de fazer, né? Porque tem uma responsabilidade nisso. A gente tem medo de ser responsável pelas nossas escolhas e por nós mesmos. Essa que é a verdade. A gente quer que as pessoas tomem responsabilidade por nós, porque daí a gente terceiriza. E se dá errado, é muito mais confortável culpar o outro do que as minhas escolhas, né? Mas a gente não precisa ser duro com a gente se a gente toma uma decisão, me parece que ela é errada, porque a gente nunca está errado. O nosso corpo sempre está tentando levar a gente para a gente mesmo, às vezes de maneiras indiretas, sabe? Então, erro não existe. É preciso, às vezes, passar por um tipo de situação para a gente crescer, para a gente se transformar, entende? Então, descubra nesses dias como que você quer se nutrir, sabe? E não da maneira óbvia. O que que você realmente precisa nesse tempo? Será que é ficar um pouco mais sozinho, falar mais devagar? Será que não é consumir tanta informação, consumir menos informação? Menos é mais, talvez, nesse momento? Será que você tem que sair de uma conversa um pouco mais cedo? Será que você tem que esperar um pouco mais para responder as mensagens do WhatsApp? Será que você tem que não ficar atualizando todo mundo da sua vida, sabe? É menos óbvio assim, né, do que você pensar, tenho que meditar, às vezes não dá e tá tudo bem. Mas será que é tomar um banho mais calmo, fazer um escalda-pés todos os dias? Tudo isso é viver menos no automático e eu sei que pode parecer assustador, sabe? Mas qual é o erro nisso, sabe?
Às vezes tem coisas que você vai enxergar e vai falar, putz, eu não quero mexer aqui agora. Tá tudo bem. Deixa ali na caixinha e fala, tá, isso aqui eu vou deixar, quando eu estiver pronto eu vou voltar mais tarde e vou mexer nisso aqui. E é isso que eu quero abrir para vocês até nas mentorias que eu trago, né? Essas mentorias de bem-estar e espiritualidade que eu trago a parte de alimentação, né, do Health Coach, mas também eu trago para você esse reencontro com a sua autoridade. E muita gente está em transição nesse momento, né? E muita gente pergunta, por que que eu estou me sentindo tão limitado? Parece que eu estou preso, não estou conseguindo avançar. E o desenho humano fala uma coisa incrível, né? Estava ouvindo um estudo, um podcast da Lu, que é uma analista de muitos anos de desenho humano, e até mandei uma mensagem para ela depois. E é falado que Plutão, o planeta Plutão, está entrando, acho que pela última vez, na porta 60 da linha 6, que é uma porta de limitação. Então é um lugar onde a gente sente o peso que a gente não consegue mudar as coisas. É um ponto em que a vida parece assim desafiar a gente, sabe? E talvez muitos de vocês estejam vivendo isso agora. E eu, como manifestadora, geralmente os manifestadores eles passam por alguns processos, eu tenho essa impressão, antes dos geradores para poder liderar, sabe? E eu já passei por esses processos, né? Principalmente nesse ano de 2022, que foi quando aconteceu esse ingresso de Plutão. E foi um ciclo de aprender a lidar com os limites da vida, com restrições, com bloqueios, e ao mesmo tempo descobrir uma nova liberdade dentro desses limites. Por isso que eu sei na pele o que significa se sentir limitado e como transformar essa limitação em poder criativo. E é exatamente isso que eu ofereço para vocês no meu trabalho, nas minhas mentorias, que é um espaço seguro de guia, de prática, de espiritualidade aplicada à vida, onde você consegue atravessar esse período com mais clareza e menos sofrimento. E é isso que eu quero fazer com vocês, e é isso que eu faço com vocês, né? É ajudar vocês a perceber essa limitação não como um castigo, mas como uma iniciação. É um portal que abre espaço para esse novo eu nascer. E a gente consegue junto atravessar isso com consciência, amor, disciplina e rendição. Não precisa ser na dor, no sofrimento, né? É engraçado até porque na Cabala fala muito da oração dos pobres, né? Que é uma oração que o rei Davi fazia, que apesar dele ter tudo, na hora de rezar, ele fazia a oração do pobre, né? Ele conseguiu, você tentar tudo fisicamente, espiritualmente, você dá tudo de si, mas ao mesmo tempo você reza, né? Pedindo ajuda, pedindo uma orientação. O nome dessa oração em hebraico é Tefilani, né? Onde você realmente tenta tudo que você pode imaginar para resolver o seu problema, fisicamente, espiritualmente, investir o tempo, energia, amor. Talvez seja, sei lá, vamos dizer, para resolver um problema de saúde, para ajudar num avanço na sua empresa, no seu negócio, um relacionamento desafiador que você tem com o pai, com o irmão, e você realmente quer remover essa negatividade, então esse espaço que existe, talvez você esteja tendo desafios na sua vida amorosa, sei lá, você está com alguém, mas é complicado, você não tem certeza se pode se comprometer totalmente. Os sábios dizem, né, sobre esses momentos da nossa vida em que não importa o que a gente faça, a gente não consegue entender. Cada um de nós, antes da gente se elevar ao nosso destino superior, a gente vai experimentar essa sensação de estar quebrado, de partido, de se sentir falido, fracassado. Então, quando você sabe porque você está passando por algo e sabe como injetar essa consciência e energia certa enquanto você passa por isso, é assim que você fecha esse espaço mais rápido. E é isso que o rei Davi fazia. E é assim que você encolhe o tempo e se eleva de uma forma muito mais rápida. E essa dor pode durar muitos anos, pode durar poucos meses, poucos dias. E a Cabala tenta treinar a gente, né, espiritualmente e mentalmente, a mudar o nosso destino quase que imediatamente, trazendo esse pensamento, trazendo essa verdade, né, que entendemos assim o porquê a gente está passando por isso, em vez de a gente se sentir vítima, de ser negativo, de ter dúvida, de ter medo de reclamar. Isso vai prolongando o processo. E eu sou prova viva disso. Na minha transição, eu me deixei abalar e é uma coisa até que eu estava conversando com uma amiga minha, eu usava os meus professores de cabala como as muletas, né? No sentido assim,
foi muito mais fácil eu fazer a primeira transição e estar firme, porque eu estava trabalhando muita certeza com eles ali me dando a mão. Quando eu cheguei no Brasil e eu não tinha mais ninguém me dando a mão, eu tive que ativar esse mecanismo dentro de mim. E daí foi quando eu entendi que sozinha era muito mais. Eu tinha que agora integrar tudo que eu aprendi sozinha. Então, é isso que eu ensino vocês, entende? Trago essa ferramenta não para você ficar ali me levando como uma muleta, né? Para segurar ali em você o tempo todo, mas tá ali em algum momento da sua vida, mas para te ensinar essas ferramentas para você ir sozinho. Porque quando você consegue trabalhar, né, agir como criador, você muda a sua vibração e recebe os milagres que foram destinados para você. Então, não peguei água. Preciso de um pouco de água. Quando você tem um desejo por algo, significa que essa coisa que você deseja também quer você. É por isso que você tem um desejo por isso. Então vamos dizer que você quer estar no relacionamento, porque você quer estar no relacionamento, porque o relacionamento quer estar com você. Há uma pessoa lá fora, um homem, uma mulher, que também quer estar com você. Mas por razões de ganho espiritual, que chamamos o pão da vergonha, eu acho que eu já falei um pouco disso. Às vezes você precisa, esse ganho é o quê? Se desfazer, remover de sistemas de crença, de consciência negativa, de ciúme, de medo, de dúvida, de insegurança, removendo essas camadas para que a sua alma possa brilhar plenamente, estando alinhada com seus atributos do Criador. E quando você é como Criador, então você encontra a sua alma gêmea, você encontra uma pessoa alinhada com você. E a gente tem pessoas em muitos níveis diferentes dessas almas gêmeas. Porque no fundo a gente quer ser feliz, né? A gente quer ter realização. E esse desejo começa a atrair a realização. Mas à medida que a realização é desenhada, ela atinge um ponto que é chamado de. Ela vai trazendo uma cortina que cria como se fosse uma escuridão. E daí você tem o desejo por algo, e daí a pessoa parece que não está enxergando nada, parece que nada acontece, parece que nada está funcionando. Então parece que você está andando para trás, parece que tudo que você está tentando fazer não está criando o resultado que você deseja. E por que isso está acontecendo? Porque você tem que realmente fazer tudo, dar o 100% de você. E é engraçado que um dos maiores testes vem de relacionamento, né? Quantas vezes você já ouviu histórias de relacionamento complicado, de idas e vindas, de pessoas que não sabem se ficam ou se vão? Então, assim, isso traz o quê? Não posso ficar fugindo da minha responsabilidade, de ficar apontando que a pessoa é insegura, a pessoa é tóxica, a pessoa é narcisista. O verdadeiro motivo é o quê? Você tem que se elevar. Então, tudo vem, essa cortina que vem quando você quer algo é para você se elevar, é um espaço para você se elevar. E isso vale para qualquer área, amor, família, carreira. Se a gente fica culpando um outro, culpando o mundo, a gente só delay, a gente atrasa esse momento de manifestação. E daí tem a ver também com aquilo que eu falei do desapego, né? Você trabalha duro e desapega. E é isso que eu trago para vocês também, né? Ajudar a enxergar quais são essas camadas que vocês precisam soltar para que a sua alma brilhe de uma forma mais livre. Então, é engraçado que o meu professor conta de uma história, né? Que ele queria manifestar algo no trabalho e assim, ele voou de avião, ele fez isso, fez aquilo, foi. Tudo parecia impossível, ele fez todo o movimento. Isso aconteceu comigo também quando eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer meu mestrado de artes, inglês e artes, lá em Tel Aviv, na Universidade de Tel Aviv. E, e eu lembro que eu precisava de um documento, e esse documento só tinha em Miami, eu morava em Washington, D.C. Eu tô lembrando da história do professor e acabei lembrando da minha história. E daí, assim, eu trouxe essa certeza, né? Que é como ele falou, tipo assim, de não, eu vou nesse lugar, eu vou ali. E eu lembro de voar para Miami sozinha, ir lá fazer a entrevista que eu queria o documento. Fiz tudo, ou seja, como o professor fala, sufoquei o sistema. Injetei certeza e energia, saí do, ai, coitadinha de mim, fiz tudo que eu podia. E todo mundo, impossível, impossível. E, e qual que é o sentido de fazer aquilo? Né? Porque a gente fala, é difícil, não vai funcionar. Então, e aí que acontece, né? Às vezes a pessoa fica prevendo o resultado e ela desiste ali. E aí que está o problema, porque da sua mente lógica está operando no seu destino atual.
mas você quer mudar para um destino superior. Então você não pode usar o seu velho ego para assistir um novo filme, entende? E foi isso que eu fiz. E eu lembro que, assim, fiz tudo que eu podia fazer, soltei. E na data que eu precisava, na semana que eu precisava desse documento para poder iniciar e fazer essa minha mudança, né, para Israel na época, o documento saiu. E ainda mais, todo mundo falava que era impossível eu manter um documento X para manter o meu emprego lá num outro país. E funcionou, e eu fiz acontecer. Continuei trabalhando para o governo do jeito que eu fazia na época. Num outro país, sendo estrangeira de um outro país, fazendo mestrado, assim, foi bem surreal o que aconteceu. Então, quando você investe energia, se esforça, tanto esforço com o corpo precisa se mover, né? Que nem eu voei lá para Miami para ver se tinha essa possibilidade. A alma ela precisa se mover, você tem que assumir a responsabilidade, sabe? Tudo isso faz o quê? Remove a negatividade, o sistema de crença limitado que está na sua própria alma para encontrar essa solução. Então, faça isso, sabe? Às vezes, talvez você esteja aí no seu avião indo para esse desafio e acontece algo irritante no caminho, sabe? Vai trazer sua raiva, vai trazer sua frustração, vai trazer a sua necessidade de que as coisas têm que ser de um certo jeito, mas por que que isso está acontecendo? Porque agora sua alma está tentando, está sendo testada no reagir, para mudar uma vibração mais elevada dessa certeza além da lógica, para você não permanecer nesse estado, para você não permanecer nesse estado de frustração, né? Que é o mais importante. E eu sei que é difícil, gente. É, quando a gente deseja algo, você vai ser testado, até fisicamente, você vai ficar mais preguiçoso, sabe aquela coisa? Vou começar a malhar na segunda-feira, daí você acorda tipo exausto. Ou dá ruim no braço, acorda com dor no braço, ai, acorda com cólica, sei lá. Você vai ficar parado para não fazer nada. Isso também espiritualmente. Sabe, vou olhar meu livro do Zohar, que eu gosto de ler de manhã. Ah, vou ler pra quê? Tipo, ai, tá dando tudo errado. Ah, vou ler pra quê? Eu lembro, nossa, enfim, eu lembro de tanto mestrado e amigos meus assim, falava, ah, vou fazer pra quê? Nada tá dando certo, sabe? Vai ter teste que vai te trazer insegurança, medo, negatividade. Mas é só você que vai poder transformar isso para poder receber essa realização que você está buscando. Eu, quando tô antes de eventos, é batata. Fui fazer um evento grande, eventos pequenos também. Esse evento fui fazer o yoga no ar livre. No caminho, a negatividade já estava ali me desenterrando qualquer resquício de negatividade ali para eu transformar antes de chegar no local, sabe? Para a luz me ajudar no trabalho que eu ia fazer. Então, antes de cada trabalho importante, de um encontro, antes de você revelar algo muito importante na sua vida, sempre vai ter um desafio que vai durar um momento e mostrar quem você é, sabe? No lado sombra. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Não tem a ver com as pessoas que te machucaram, que te tirou, roubou algo de você. Todas essas pessoas, elas foram direcionadas pelo Criador para virem até você nesse momento, direcionadas. Elas não têm livre-arbítrio também. Elas foram direcionadas para você, para que você pudesse ver que mudar dentro de você mesmo é o que vai ajudar na mudança para esse destino superior. E agora você está lá tentando de tudo, fisicamente, espiritualmente. E daí é quando esse milagre deve acontecer, sabe? Mas tudo é no seu tempo certo. Falei isso no início do podcast, né? Então, assim, não tem tempo perdido, dinheiro desperdiçado, sei lá, eu já pensei nisso em alguns momentos, mas não tem nada, isso assim, você tem que tentar tudo fisicamente, espiritualmente, e pode ser que o resultado não funcione imediatamente, porque isso faz parte desse processo milagroso, sabe? Porque quando não funciona imediatamente, que é aquela coisa do fruto que eu falei para vocês, você vai se sentir rejeitado, você vai se sentir desanimado, você vai se sentir com pouca energia, você vai sentir que você está totalmente quebrado, como se estivesse ali deitado no chão sem vida, não tenho mais, sabe, o que fazer, não sobrou nada. E daí vem esse estado mais poderoso, que é a oração do pobre, que a gente falou no início do rei Davi, sabe? Que é
que é quando você vem assim na sua humildade e falar, olha, é isso, sabe? Eu preciso aqui desse auxílio. E é aí que vem essa nova versão, sabe? É aí que, quando vem essa nova versão, você tem que estar na sua nova versão para você alcançar aquilo que você tanto deseja. Isso gera um tempo, precisa, demanda um tempo. Não dá para ser agora, sabe? Às vezes a resposta que você está procurando, está esperando do seu novo você, não é o seu eu atual. Não é o seu eu atual, entende? Então, às vezes, aquele sustento que você está procurando, você não alcançou, porque você está passando, né, olhando por uma coisa, tipo, ai, aquelas roupas de grife e tal, queria, ai, não dá. Mas é porque você, tipo assim, elas também querem você, mas você não tá no seu eu que vai usar aquela roupa ainda. Sabe aquela coisa de tipo, tá, se eu ganhar na loteria, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma educação financeira para investir e compartilhar esse dinheiro, como que vai ser isso? Entende? Uma coisa que o meu professor de cabala fala, né, nos seus seminários de abundância, é que as pessoas mais bem-sucedidas no nosso mundo físico, espiritual, né, sempre passam pelo mesmo processo. Sempre passa com aquela coisa de ter quase falido completamente e depois se tornado bilionário. E esse quase, né, tudo desmoronou, quase não conseguiu financiamento, quase isso e aquilo, você não precisa deixar as coisas te destruírem, entende? Você não precisa deixar que as coisas te marquem nesse lugar, porque uma vez que você sabe o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, você não está mais nesse estresse pós-traumático. Você está transmutando a negatividade dentro de você, entendendo que assim, como que você consegue trabalhar essa energia e falar, não, isso que está acontecendo também é bom, sabe? Você para e fala, nossa, que presente que Deus está me dando, isso aqui já é bom, isso aqui é algo para eu transmutar algo de mim. Então, quando você chega nesse lugar que está quase no fundo, é aí que você vai rezar, é aí que você vai entender que é bom e é aí que a mudança acontece. É por isso, e é por isso que daí vem nesse momento de oração, né, de meditação, porque você sabe que é a vida que está no controle, ou Deus, ou o Criador, como você chama. Senão você não ia estar rezando. Senão você estaria ainda só indo para o seu ego tentando descobrir, sabe? Ele traz até uma analogia, meu professor, falando de células cancerígenas, né? Que ela fala assim, sabe de uma coisa? Eu não vou morrer, eu vou ser exatamente como eu sou, porque ela tem essa coisa da regeneração, né? E ele fala, o que que é isso? Vem assim de uma pessoa que se apega à sua antiga vida, aos seus antigos relacionamentos, a antiga culpa, vergonha, medo. Meu Deus, sabe que eu fiz aqui 20 anos, sabe que eu fiz aqui 5 anos. Então, assim, quantas pessoas hoje eu machuquei? Meu Deus, se apegar nesse passado é se apegar nesse tipo de câncer, sabe? De, ai, não quero morrer, só quero ficar exatamente como eu sou. Eu quero ficar ali apegado na minha culpa, na minha vergonha, nos meus medos. Em vez de dizer, aconteceu no passado, estava destinado a acontecer, era para acontecer. Quem posso ser hoje? Desapega do que foi. A escolher ser essa pessoa que tem certeza da totalidade, que vem de um lugar generoso, amoroso, sabe? Escolher ser essa pessoa nova, você já está se rendendo, entende? Você renasceu, chega de câncer, chega de pessoas indisponíveis te perseguindo. Até uma vez uma aluna minha aconteceu, né, de estar num relacionamento mega complicado, e ela continua, e ela falava, ai, o cara continua entrando e saindo da minha vida. E era porque ela continuava a se apegar no antigo eu dela, entende? E ele estava pegado nessa última versão dela. E daí, depois de uma terapia do toque sagrado, né, que é uma variação da terapia tântrica que eu faço, né, onde a gente reprograma o corpo, crenças limitantes, ela se elevou. E daí nem ele mais tinha interesse para estar nesse novo eu que ela se elevou e bancou ser, sabe? E isso acontece sempre em relacionamento. Então, quando você. Não adianta você ficar falando, ai, porque ele é narcisista, ele é tóxico, ele é aquilo. Não tem a ver com essas coisas. E eu aprendi na própria pele, até nos meus relacionamentos, que rotular as pessoas, você só está fugindo da sua própria responsabilidade pessoal. A única razão pela qual aquela pessoa não sabe se quer estar com você, está esperando que você se eleve.
Porque quando você se eleva espiritualmente e se transforma, ou a pessoa vai perder o interesse e vai sair, ou a pessoa vai perseguir porque ela também quer se comprometer com você de também se elevar. Entende? Ou a pessoa simplesmente vai ser levada como uma corrente forte que puxa a pessoa para o mar. Entende? Mas não vai ficar no meio do caminho. Ninguém consegue ficar no meio do caminho depois que você se eleva. Não existe isso. Porque você não está mais na mesma posição. E tem o livre-arbítrio também, né? Porque você não pode estar ali escolhendo permanecer nesse destino. É, não adianta ficar culpando outra pessoa se você também não quer se elevar. Tem isso também, né? Você quer, e é isso que eu trago para vocês, né? A gente tem que parar, né, de adiar nossa cura para mais um dia, principalmente nesse mês, é estar realmente focado em mudar o próprio filme. Então, você pode até fazer uma lista de todas as pessoas que você está culpando ultimamente e percebe o que elas têm a dizer, sabe? Faz assim nesse mês. Aprenda o que você tem que se levar em você para se desconectar com esse tipo de situação. E quando você se eleva e deixa a pessoa ir embora, essa pessoa sair, porque você está construindo o seu novo destino, sabe? Elevar o seu amor, elevar a sua certeza, elevar a sua oração. E é isso, né, que até na história da oração do pobre, que o rei Davi, ele entendia isso profundamente. Ele não esperava o mundo quebrar ele, chegar lá realmente, né? E é quase fundo do poço, mas assim, ele mesmo, com toda a riqueza dele, ele se despia do ego dele, tirava as roupas reais, sentava no chão e orava como um pobre, porque ele sabia. Ou a gente escolhe nos render, ou a vida vai quebrar a gente para nossa rendição. E é esse espaço de rendição que é a oração. O que que é a oração? É sair de qualquer idolatria, né? Idolatria do GPT, idolatria de mil terapeutas. É realmente se conectar com esse eu divino, com essa intuição, com esses sussurros, né? De entender, eu não estou no controle. Quem está no controle é a força divina. E é desse lugar que os milagres conseguem acontecer. E já aconteceram muitos milagres na minha vida nesse lugar. Eu lembro uma vez, até a minha transição para Los Angeles, eu com meu ex-marido, meu ex-companheiro, que parecia impossível assim. E ele teve até uma questão no joelho dele para fazer um teste bem desafiador, assim, parecia impossível e aconteceu, sabe, naquele último momento. E porque a gente trabalhava muito a fé, muito, muito. E o que que é essa fé? É de trazer uma oração, eu vou fazer uma oração para você entender como que é. Feche os seus olhos, a gente está encerrando a conversa. Hoje eu passei, né? Geralmente 20 minutos, mas a gente está encerrando esse podcast hoje. Então feche os seus olhos, eu vou deixar no silêncio, não vou colocar música nenhuma. E você pode trazer essa oração. Criador, eu entrego tudo o que eu penso que sei. Não é o médico, não é o terapeuta, não é o guru, nem mesmo a cabala, o yoga, o tantra, o chat GPT. É apenas você que pode trazer a solução. Meu desejo é parar de adorar os ídolos do mundo físico, dinheiro, fama, aprovação, poder. Eu me rendo como um bebê nos seus braços, dependendo 100% de ti, ser nutrido e guiado desse lugar de entrega. E se o ego se interpuser, se a tristeza aparecer, se a necessidade de aprovação me distrair, me proteja, me guia e me traz de volta a rendição, porque eu sei que desse lugar o tempo se colapsa e novos destinos se revelam. Respira. E esse é o processo. Seja o universo fazendo isso com você, ou você optar por passar por isso proativamente. Se você ficar em casa apenas no confortável, no gostosinho, sem correr risco, nunca vai sair do lugar. E isso me fez até lembrar esse fim de semana uma aluna minha, jogadora de vôlei, que falou: Ai, eu fui na sua prática de yoga uma vez e não voltei porque eu achei muito desafiadora e acabo optando por práticas que me focam mais no relaxamento, o que eu acho fantástico, práticas que te levam ao relaxamento. E eu disse para ela, quando eu comecei a praticar yoga, não tinha modalidade, eu comecei no estilo, né, Vinyasa barra Ashtanga,
Eu tive que sair da zona de conforto o tempo todo até conseguir dominar a prática, né? E até hoje tem muita coisa para desenvolver. E é isso que é a graça do yoga, né? Que você está sempre evoluindo. Então, assim, se você quiser evoluir numa prática de vinyasa, ficar só numa prática relaxante não vai tirar você da zona de conforto. E essa é a sua escolha. E tá tudo bem. Só que ficar na zona de conforto a longo prazo traz ansiedade, traz estresse, traz medos, traz depressão. E daí, quando você sai e se expõe, você dá um salto, você arrisca tudo pela intenção certa, é assim que você sabe que está funcionando. Ainda quando você vê e fala assim, nossa, e ainda não evoluí. Fui em 3 aulas, fiz o negócio e ainda não evoluí do jeito que eu achei evoluir, que eu iria evoluir. Ou seja, o seu ego está lá quebrado. Agora sim você consegue. É aí que o milagre acontece. Vou deixar vocês aqui então. Seguimos juntos no caminho da alma, da entrega, da transformação, com yoga, saúde, energia vital, Kundalini, coach de espiritualidade, integrando esse corpo e alma, mente e espírito, para a gente atravessar esse momento e renascer para esse novo. Se você sentiu o chamado, agende uma sessão comigo. Eu amo os atendimentos individuais, é o que eu mais foco nesse momento, porque eu realmente gosto de me aprofundar em um por um, para você se sentir visto, sentir que você está aprofundando o seu eu. Eu acredito muito no meu trabalho e aguardo vocês. Obrigada se você ficou até aqui ouvindo essa conversa. Eu sinto um amor muito grande também de poder compartilhar tudo que eu aprendo. E eu sou muito grata pelos meus professores de Cabala, meus mestres, que são seres humanos, cheios de sombras e luz, cheios de defeitos também. E eu amo, assim, como eu aprendo com todos, aprendo muito com os meus alunos, aprendo muito com tanta gente. E é tudo isso que vai me transformando no que eu sou. Eu sou Paola Yaeli e esse é o meu chamado, ser facilitadora, ser canal, ser irmã de jornada, enquanto cada um de vocês se tornam quem realmente vocês vieram a ser. Até a próxima, um beijo!